Quem que está em nós? Quem? E quem que está no mundo? Exatamente isso que nós falamos na quinta-feira. São dois reinos, com dois governos, com duas leis, com dois caráteres e com duas éticas. De que reino nós somos? Do reino das trevas, do reino do mundo? Ou somos do reino de Deus, do reino do Filho do amor de Deus, do reino de Jesus? Tudo que nós conversamos quinta-feira é exatamente o ponto do impasse do cristianismo hoje. Antigamente, as pessoas eram muito bem definidas. A gente sabia quem era cristão e quem não era, pela conduta, até pelas vestimentas, mas também pelo caráter. A gente sabia quem era do reino de Deus e quem era do reino das trevas. Hoje nós não sabemos mais. Por quê? Infelizmente, as pessoas pensam em vir para o reino de Deus, pensam que são do reino de Deus, declaram que são do reino de Deus, mas vivem com os hábitos, com os costumes e com as leis do reino das trevas. Deixam de servir o Deus que é maior para servir o Deus que é menor. Deixam de servir não com a sua confissão, mas com seus hábitos, com seus procedimentos, com as suas atitudes. Deixam de servir o Deus que quer levar o povo dele para uma vida eterna num paraíso, para servir a um Deus que quer levar a turma dele para onde haverá prantos e ranger de dentes. Mas a Bíblia diz que nós somos servos daquele a quem nós obedecemos. Se nós obedecemos o rei do reino de Deus, nós somos servos dele e vamos viver eternamente com ele. Se nós servimos ao rei do mundo, ao rei das trevas, nós vamos viver ao lado dele eternamente. Todos nós vamos viver eternamente, ou com Deus ou com Satanás. Nós somos servos daquele a quem nós obedecemos. Só que as pessoas criam um pensamento mágico, declaram que são do reino de Deus, têm uma vida mais condizente com o reino das trevas e fazem um pensamento mágico que são servos do Senhor Jesus. Abram em Daniel 1. Daniel 1, versículo 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Resolveu Daniel firmemente. Quem tem outra tradução para essas três primeiras palavras? Daniel propôs no seu coração não se contaminar. Não ouvi. Daniel propôs no seu coração não se contaminar. Propôs no seu coração não se contaminar. Quem tem outra tradução? Daniel acertou no seu coração.
Daniel acentuou no seu coração. Vejam bem, na Bíblia anotada, resolveu Daniel firmemente. Daniel pôs do seu coração. Resolver firmemente é a melhor tradução desse texto, é mais condizente com o original. Vejam bem, resolveu firmemente não se contaminar. Quando nós pregamos o Evangelho, como a Nana explicou na quinta-feira, para alguém, e este alguém resolve entender e por fé aceitar o Evangelho de Jesus, vida, morte, ressurreição, descida do Espírito Santo, naquele momento se torna igreja. É o que nós estávamos estudando na quinta-feira. O que é verdadeiramente ser igreja? E eu creio que naquele momento a grande maioria faz essa proclamação, essa confissão com sinceridade. Mas quando a gente toma a decisão de ser cristão, 3 forças se levantam contra nós: as trevas, o reino espiritual das trevas, Satanás e seus demônios, Satanás e seus exércitos, se levantam contra nós, o mundo, e não é muito difícil, porque a gente vira chacota dentro da própria casa. Vai lá o crentinho, vai lá o pastorzinho, vai lá o bobão, vai dar dinheiro para pastor, vai lá pagar dízimo. Se levanta contra nós o mundo, e se levanta contra nós a nossa própria carne e o nosso próprio querer. Se nós não tivermos uma decisão, como Daniel, de resolver firmemente não se contaminar e perseverar, a gente fica com o pé em cada canoa, a gente fica servindo a 2 senhores, e a palavra diz que ninguém pode servir a 2 senhores. Aqui na igreja, na reunião da oração, na reunião de estudo, nós servimos a Jesus. Saímos daqui, nós passamos a servir o outro Deus, o Deus do mundo. Isso é muito comum. É muito comum a gente perceber pessoas que se dizem cristãs, fora da igreja, não diferem nada do mundo. E quem não difere nada do mundo, irmãos, é mundo, não é cristão. A palavra diz que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Se nós não decidirmos firmemente não nos contaminar, se nós não decidirmos firmemente instalar prioridades na nossa vida. O que é prioridades? Prioridades quer dizer prioridades. O que é mais importante? O que é prioritário? Agradar a Deus ou agradar o diabo? Agradar a Deus ou agradar o marido, a mãe, o pai, o compadre, quem quer que seja? O que é prioritário? Agradar a Deus ou a nós mesmos? São 3 forças que se levantam contra nós: Satanás, homens do mundo e a nossa própria carne. Desde o início da vida cristã nós temos que ter isso em mente. A primeira decisão é entender e aceitar o sacrifício vicário de Jesus por nós na cruz. O segundo é: eu vou ou eu não vou seguir? Porque a pior coisa é ficar com o pé em cada canoa. Com o pé em cada canoa nos gera culpa, com o pé em cada canoa nos gera angústia e nos leva para o inferno. Porque a palavra diz que a porta é estreita. A porta do tudo pode é a porta que leva à perdição. A porta que leva à salvação é a porta estreita, é a porta da santificação. Nós precisamos resolver firmemente
firmemente não nos contaminar. O texto continua e diz assim: ora, nem com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, porque aquela carne que estava sendo servida estava consagrada a outros deuses. E Daniel decidiu: nada que não é do meu Deus eu não como. Não vai entrar em mim nenhuma contaminação. Não vai entrar em mim, na minha vida e no meu organismo, nada que não seja do meu Deus. Ovo de Páscoa é do nosso Deus? Natal é do nosso Deus? Situações mundanas é do nosso Deus? Nós precisamos entender que existem decisões, existem escolhas, existem opções. Ninguém é obrigado a ser cristão. Mas a partir do momento que nós optamos pelo cristianismo, se queremos caminhar com Jesus e se queremos viver com Ele eternamente, se nós somos igreja, e eu não preciso dizer igreja de Jesus, porque nós aprendemos quinta-feira que igreja é só de Jesus. Igreja quer dizer comunidade cristã. Não existe. Hoje mesmo nós passamos, em um lugar que estava escrito igreja messiânica. Isso não existe. Igreja é só cristã. Igreja é amontoado de cristãos. Igreja é o templo do Espírito Santo, que somos nós. Igreja é onde existe Espírito Santo. Então, a partir do momento que nós somos igreja, nós precisamos... Deixa ela, Dada. Deixa eu falar uma coisa, mamães e papais. Deixem as crianças mais livres, senão elas vão achar que igreja é uma coisa chata, né, Daniela? Pode correr, pode pular. Ela veio me explicar que o sapato dela está escorregando hoje, porque é novo. Júlia, deixa a criançada livre. 20, olha, vocês perceberam que eu mudei? É o curso do fruto do Espírito. Caiu! É o Espírito Santo, irmão, vai fazendo a obra. Nós vamos chegar lá hoje. Nós precisamos decidir, e logicamente eu dei 2 exemplos óbvios e bobos de ovo de Páscoa e de Natal, mas tem milhares de coisas, tem milhares de situações, de lugares que nós precisamos decidir firmemente não nos contaminar com pessoas, com lugares, com situações. Precisamos não nos contaminar. Precisamos instalar prioridade. Gente, vocês querem ver uma coisa que anda muito difícil? É ouvir música. O crente, o cristão, não está proibido de ouvir música, não tem que ouvir só louvor, mas também não dá para ouvir o que andam cantando por aí. Eu assisti esses dias no canal A Cabo uma história do Chico Buarque, e aí eu fiquei ouvindo as músicas, sabe? Até o mar faz maré cheia para chegar mais perto dela. Era uma coisa bonita, era uma coisa poética. Agora tchu-tchu-tchu, tchá-tchá-tchá, joga a mulher no fundo do Fiorino, joga a mulher não sei aonde, e... sabe? Então não tem que ser essa história de não ouvir música do mundo, mas a gente precisa saber o que ouvir, porque não contamina a gente falar que o cara está apaixonado pela Januária que está na janela. Ela é tão linda que até o mar faz maré cheia para chegar mais perto dela. É uma poesia, isso é Chico Buarque. Mas o tchu-tchu-tchu, tchá-tchá-tchá, joga aqui, aperta de cá, não dá para a gente ouvir. Então nós precisamos observar da onde vêm as contaminações. Isso não tem regra, irmãos. Tem igreja que coloca um monte de regra, mas não é por aí. Não pode ouvir música do mundo, não. A gente precisa saber o que não nos convém. Então, assim é com as músicas, assim é com os lugares, assim é com a televisão,
com a internet. Nós precisamos resolver firmemente o que não nos contamina, para podermos estar sempre numa condição que o Espírito Santo possa ter liberdade de falar conosco, que o Espírito Santo possa ter liberdade de nos orientar, que o Espírito Santo possa ter liberdade de mover na nossa vida. Então, depois de tomarmos a decisão de sermos igreja, nós precisamos ter esse cuidado, porque senão nós começamos a agradar ao outro Deus, ao Deus do mundo, agradar a homens, agradar a nossa carne e sermos inimigos de Deus. Depois a gente não entende por que o Espírito Santo não move na nossa vida, depois a gente não entende por que o Espírito Santo não abençoa, por que o Espírito Santo não fala, por que o Espírito Santo não move. Por quê? Porque a nossa vida está cheia de contaminação. A nossa vida está cheia de contaminações que dão legalidade ao Deus do outro reino. Nós precisamos entender que nós somos reino de Deus. Viver nos princípios, nos hábitos do reino de Deus. Viver de uma maneira que agrade a Deus. Para quê? Para que o Espírito Santo tenha liberdade de mover nas nossas vidas. Para que o Espírito Santo tenha liberdade de nos abençoar, que é a palavra que todo mundo gosta. Porque qual que é o plano de Deus para as nossas vidas? É bom, é perfeito, é agradável. Isso é uma decisão nossa, igreja. Somos nós que decidimos se vamos lá ou se vamos cá. Somos nós que decidimos se comemos isso ou se comemos aquilo. Somos nós que decidimos a hora de parar de beber. Ou somos nós quem decidimos, pela orientação do Espírito Santo, se não é para beber nada. Tem gente que não pode beber nenhuma gota de álcool. Assim como tem gente que não pode comer nenhuma gota de açúcar. Assim como tem gente que não pode beber nenhuma gota de leite. Tem gente que não pode beber nenhuma gota de álcool. E precisa perceber a orientação do Espírito Santo para dizer, não, isso para mim não convém. O mundo precisa enxergar um povo de Deus diferente do povo das trevas, do povo do mundo, do povo do reino de Satanás. Para isso nós precisamos entender. Então a igreja está vivendo igual o mundo. A igreja vive igual o reino das trevas. Fala igual, compra igual, frequenta os mesmos lugares, conversa as mesmas coisas. Aí as pessoas não sabem quem é quem. E as pessoas precisam saber quem é do reino de Deus, quem são os representantes de Jesus aqui. Pela nossa conduta, pela nossa palavra, pela nossa postura, pela nossa ética e principalmente pelo nosso amor. Nós somos os portadores do amor. O mundo precisa ver uma igreja cheia de amor. Mas por que isso não tem acontecido? Porque as pessoas confessam Jesus, são transportadas para o reino de Deus, mas vivem contaminadas. Vivem servindo ao Deus do mundo. Vivem servindo a Satanás. O que acontece? O Espírito Santo que entrou na confissão e na proclamação do cristianismo não cresce, não desenvolve, não move, não tem liberdade de agir naquela vida. Nós precisamos dar alimento, nós precisamos dar situação, permitir uma situação que o Espírito Santo se desenvolva, que o Espírito Santo cresça, que o fruto do Espírito floresça e consequentemente apareça o cristianismo em nós, para que o mundo possa enxergar que nós somos igreja. Gente, o mundo não tem visto isso. Não tem. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos o rei.
está no mundo. Ou nós agradamos a Deus, ou nós agradamos a Satanás, ou nós agradamos a nossa própria alma, ou nós agradamos o mundo. Nós temos que dizer sim para Deus. Diga isso para quem está do seu lado. Nós precisamos dizer sim para Deus. Eu disse que nós precisamos cuidar de não nos contaminarmos. Nós precisamos cuidar de instalar prioridades. A quem nós queremos agradar? Familiares? Marido? Esposa? Amigos? Patrão? Ou a Deus? Queremos agradar a nós mesmos ou a Deus? Porque senão, se nós não cuidarmos a nossa vida das contaminações, nós não conseguiremos perseverar. E aí nós vemos o que está acontecendo. Pessoas que têm a casca de crente, de cristãos, mas de cristão não tem nada. Não tem nada porque não tem o fruto do Espírito florescido. Porque não tem o fruto do amor, da alegria, da benignidade, da bondade, da mansidão, do domínio próprio. Nós somos embaixadores de Jesus Cristo e precisamos perseverar na doutrina, porque aquele que perseverar até ao fim será salvo. Sem santificação ninguém verá o Senhor. E isso é uma decisão nossa. Nós decidimos em que lugar nós vamos. Nós decidimos o quanto nós bebemos. Nós decidimos com quem nós conversamos. Nós decidimos com quem nós nos expomos. Nós decidimos que canal que vai ligar na nossa televisão. Nós decidimos que música nós vamos ouvir. Nós decidimos que jornal nós vamos ler, que revista nós vamos olhar. Somos nós que decidimos da nossa vida. Então é possível resolver firmemente, não se contaminar, instalar prioridades. Eu vou viver para agradar a Deus. Isso aqui não agrada a Deus? Estou fora. Ah, chegou alguém com ovo de Páscoa? Ah, chegou. Tá, pega aquilo assim com a pontinha do dedo, pisa em cima como ensinou o Pepe, porque senão alguém come. Põe no lixo. Não tem que discutir. Não tem que conversar. Quem que eu vou agradar? A Deus? Ou a mim? Ou a minha família? Ou aos capeta? Senão nós não conseguimos perseverar. Irmãos, é por isso, agora é o ponto que eu quero chegar, que as pessoas não perseveram no cristianismo, porque estão tão enlaçadas com Satanás que não conseguem caminhar a carreira cristã. E quem não persevera não chega lá no fim, não cumpre a carreira, não consegue combater o bom combate, porque é derrotado. Por que é derrotado? Porque lá no começo não instalou prioridade, lá no começo não resolveu firmemente não se contaminar. Ah, isso é de Deus? É, eu vou. Ah, isso não é de Deus? Então não vou. Pode mulher espernear, sogra dar pirueta, criança espernear, não vou. Experimente dizer assim, não vou. Você diz, não vou. Nem fala a terceira vez, vira as costas, fala, não tenho nem mais que te explicar. Quanto ao meu Deus, não tenho que te dar satisfação. Não vou. Por que você não fala não? Você tem medo do quê? Medo da mulher? Medo do marido? Medo do diabo você não tem, né? Porque é para ele que você está dando a mão quando você fala sim para as coisas que não são de Deus. Você está dando a mão para o diabo. Não. Não vou. Não quero. Fala assim com a voz bem baixinha. Não vou. Não quero. Não faço. Por quê? Não discuto. Não explico. Pronto. Não tem briga, não tem discussão. A gente não tem que dar explicação para capeta e nem para os servos dele.
E quem não é cristão é servo de Satanás. Não adianta a gente dourar a pílula. Ai, mas meu marido é tão lindo, é servo de Satanás. Ai, mas meu filho é tão maravilhoso, é servo de Satanás. Enquanto não se rendeu ao Senhor, é servo de Satanás. A gente, o que nós aprendemos quinta-feira? Que a gente não dá explicações das leis de Deus para quem não é desse reino. Eles não têm como entender. A gente não explica. Por que você não vai no Natal? Porque eu não vou. Não tem que dar aula. Eles não vão entender. Eles não têm o Espírito Santo para captar a mensagem de Deus. Eles não têm o receptáculo do Espírito para entender as coisas de Deus. O mundo não entende mesmo. O mundo não entende por que a gente não vai no Natal, por que a gente não come ovo de Páscoa, por que a gente perdoa, por que a gente dizima, por que a gente ama, 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 por que a gente abre mão de tudo e de todos por Deus. Eles não têm capacidade de entender, igreja. Eles não têm Espírito Santo. Eles servem a outro Senhor. A lei do mundo é outra. É outra. E esse mundo pode estar dentro da nossa casa. Não pense que porque alguém um dia confessou Jesus, quem não está perseverante, quem não está vivendo a lei de Deus, não é de Deus. Não adianta a gente achar que é. É que a gente quer que seja, porque a gente quer afagar a nossa alma. Sabe, a gente, é mais agradável a gente pensar. Não é. Não é. Quando nós verdadeiramente decidimos viver o reino, e viver o reino é isso, viu? Ah, vamos lá, não vou. Não quero. Não faço. Dirigido por quem? Pelo Espírito Santo, porque quando a gente toma essa decisão, o Espírito Santo move em nós, o Espírito Santo fala em nós, o Espírito Santo orienta. Aí nós conseguimos exercitar e viver o cristianismo. Abro em Mateus 25. Então, o que nós falamos? Só para fazer um panorama. Nós falamos, desde quinta-feira, nós estamos falando o que é ser igreja e o que é ser mundo. O que é ser do reino de Deus e o que é ser do reino das trevas. E eu hoje estou dizendo que nós que somos igreja, que confessamos Jesus, temos que decidir firmemente não nos contaminar. Instalar prioridades para poder perseverar. Perseverar na palavra, perseverar na doutrina. Então vamos lá. Mateus 25, versículo 31. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa cabrito de ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Atenção, igreja. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai. Recebe essa palavra, irmãos. Vinde, benditos de meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Ou quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que o fizestes
a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizestes. Irmãos, quem tem fome precisa de comer. Quem tem sede precisa de beber. Forasteiro precisa de hospedagem. Doente precisa de visita. O nu precisa de vestimenta. E o preso de liberdade e apoio. Esta é a função da igreja. A função de quem não está contaminado, a função de quem está cheio do Espírito Santo, a função de quem o Espírito Santo floresceu o fruto. Em quem o fruto do Espírito floresceu, consegue entender esta orientação de Jesus. Sabe por quê? Porque para que isso aconteça, precisa, em primeiro lugar, despojamento. A pessoa precisa tirar o olho dela mesma e colocar o olho no próximo. A pessoa precisa tirar o olho das suas necessidades e colocar os olhos nas necessidades dos outros. E esses outros, esse pequeninos quer dizer criança, esse pequeninos quer dizer igreja necessitada, e esse pequeninos quer dizer mundo. Nós precisamos ser veículos do amor de Deus. As pessoas que têm fome precisam de alimento. E esta fome é fome física de alimento, comida, arroz, feijão, e é fome espiritual. Somos nós os únicos capacitados e os únicos supridos para oferecermos alimento material e alimento espiritual a quem tem fome. Quem tem sede precisa da água viva, e nós somos os únicos que temos condição de oferecer água viva. Jesus diz que quem beber desta água nunca mais terá sede. Só nós, a igreja, podemos oferecer a água que mata a sede para sempre. Só nós temos a liberdade, o Espírito Santo e o despojamento de hospedar o forasteiro. Hospedar no sentido de levar para a nossa casa, sim. Sabe, porque o mundo tem medo do ladrão, o mundo tem medo do gasto, o mundo tem medo do assalto. Nós não temos medo nenhum, porque maior é o que está em nós. E a nossa casa precisa sim ser abrigo para os necessitados. Nós precisamos sim nos depararmos com uma pessoa necessitada de abrigo, pregar a palavra e acolher. E acolher. A Renascer começou assim. Daniela sabe que já foi ovelha de lá. Hoje teve problemas, mas eles pegavam os drogados da rua, não é, Daniela? E levavam para a casa deles. E o Estevão era um grande executivo de uma grande multinacional. É isso, né? E ele levava os drogados para a casa dele. E assim começou a igreja a Renascer. Ah, mas já não tem mais. Não tem mais. Jesus acolhia os enlouquecidos, os pobres, os endemoniados. E nós? A nossa casa tem sido exclusiva para a nossa família, nem os irmãos a gente convida. A nossa casa precisa ser abrigo de forasteiros. A nossa casa precisa ser usada para o reino de Deus, para hospedar os necessitados. Um irmão que eventualmente esteja sem moradia, um amigo que ninguém vai oferecer, mas um cristão vai oferecer hospedagem. Eu era forasteiro e me hospedaste, disse Jesus. Eu estava nu e me vestiste. E esse nu
É para vestimenta, pessoas precisam verdadeiramente de vestimenta, de agasalho, agora vem o frio, de cobertor, de roupa limpa, mas também precisa vestir a nudez da alma, vestir o pecado do irmão. A igreja expõe o pecado do irmão, quando devia esconder, vestir o pecado do irmão, vestir o pecado das pessoas que a gente conhece, vestir com o poder de Deus, vestir com a glória de Deus, vestir com o amor. Essa é a nossa função no mundo. O que nós estamos fazendo aqui como igreja? Esperando as bênçãos de Deus caírem sobre a nossa vida, sobre a nossa casa? E o que nós aprendemos quinta-feira, que é daqui para fora? O que nós estamos fazendo de todo o cristianismo, de todo o amor que nós recebemos do Pai? Nós precisamos vestir aqueles que estão nus, de roupa e de glória de Deus. Aqueles que estão nus, cobrir com amor, cobrir com perdão, cobrir com a alegria do Senhor. Essa é a função da igreja: vestir os nus, visitar os enfermos, o enfermo que está enfermo, que está doente, e o enfermo de alma. Nós temos em nós o Espírito Santo que cura, nós temos em nós o Espírito Santo que liberta, nós temos em nome de Jesus Cristo o poder da cura. O que nós vimos quinta-feira? Ide e pregai o Evangelho, imporão a mão sobre enfermos e eles serão curados. Mas para isso nós precisamos estar com o fruto do Espírito florescido. Para isso nós precisamos estar sem contaminações, para que a gente seja verdadeiramente um vaso de honra, para que a gente seja verdadeiramente um instrumento do poder de Deus, para curar os enfermos, visitar os enfermos e libertar aqueles que estão em prisão de laços demoníacos, em prisão de comprometimentos com Satanás, e em prisões eternas como aqueles que nunca conheceram Jesus. Jesus vai reconhecer aqueles onde ele viu transformadas em poder. Vamos ler de novo? Então perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Te vimos com sede e te demos de beber? Quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Olha que coisa forte, coisa feia. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestiste, achando-me enfermo e preso não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhe responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Triste, né? Agora vamos pensar. Quantas vezes pode ter passado perto de nós o forasteiro, o faminto,
o sedento, o nu, o preso e o enfermo. E nós fizemos vista grossa. E nós não nos dispusemos a atender. O nosso cristianismo precisa ter obras. O nosso cristianismo precisa ser expresso em obras. A palavra diz que a fé sem obras é morta. A obra não é ficarmos nos alimentando. A obra não é ficarmos esperando que a bênção de Deus caia sobre a nossa vida, só recebendo. O Senhor permite que essas pessoas necessitadas passem perto de nós, para que nós tenhamos a chance de exercitar o cristianismo, que nós tenhamos a chance de dar de comer, de beber, de vestir, de consolar, de curar e de libertar. Agora pense, irmãos, isso não é para trazer peso, mas é para trazer transformação. O que é que nós estamos fazendo de tudo o que nós recebemos do Senhor, de todos os ensinamentos e de todas as bênçãos? Como é que o cristianismo que está em nós, o Espírito que está em nós, tem chegado a outras pessoas? E não é fazer um cheque, viu? Porque fazer um cheque é muito fácil. Cristianismo é doação. Jesus não mandou um representante para a cruz. Jesus foi Ele morrer na cruz. Nós temos que ir lá dar de comer, de beber, curar e vestir. Não é mandar alguém. Vamos então hoje fazer um ministério de socorro na igreja, um fica responsável. Só aquele um que faz? Não. Quem é que tem fome? Quem é que tem sede? Quem é que Deus colocou na nossa frente para que nós pudéssemos exercitar, para que nós pudéssemos transmitir esse amor, esse despojamento? É muito triste, isso é muito triste. Senhor, quando foi que tivemos fome, sede, forasteiro, nu e não te assistimos? Quando deixastes de fazer a um desses pequeninos. Quantas pessoas vêm nos pedir coisa e a gente põe no trânsito, a gente põe a mão assim no botãozinho e faz assim com o vidro e sobe rapidinho. Quantas vezes nós fizemos isso? Quantas vezes nós deixamos de socorrer, ou quantas vezes nós nos dispusemos a atender as pessoas, a prestar atenção quem está passando perto de nós com necessidade? Pode ser lá no semáforo da 13 com a Afonso Pena, mas às vezes é aqui, sentado do seu lado na igreja. Às vezes é aqui, dentro da congregação. Às vezes é uma pessoa que trabalha com a gente. O cristianismo é a expressão do amor de Deus nas nossas vidas, que precisa transbordar a outras vidas. Vamos repetir? O cristianismo é a expressão do amor de Deus nas nossas vidas, mas que precisa transbordar a outras vidas. Vamos abrir em 1 Tessalonicenses. Vamos primeiro Colossenses, irmãos. Colossenses 4. Colossenses 4, versículo 5. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora,
aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Isso é uma coisa que a igreja precisa estar cheia do Espírito Santo. A igreja precisa ter o fruto do Espírito Santo florescido, para não botar os pés pelas mãos. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora da igreja. Saber como abordar, em que momento abordar, de que maneira falar, o que falar, o Evangelho. Não é para ficar explicando de dízimo, de Natal, de nada. Eles não têm o Espírito para receber essa informação, mas para abordar uma palavra da salvação. Porque nós também, se alguém senta do nosso lado, atenção igreja, olha como uma coisa é sutil. Se alguém senta do nosso lado, pode ser que seja uma pessoa que Jesus colocou para que a gente leve a palavra, e a gente não levou, conversou bobagem a festa inteira e não falou. E Jesus vai dizer: quando deixaste de fazer aquele pequenino. E não tem desculpa, eu não tenho jeito, não tem desculpa, eu não sei fazer, porque não somos nós. É o Espírito Santo que fala através de nós. É só nós abrirmos a boca com sabedoria do Espírito Santo. Ah, não tenho sabedoria? Pede. O que Salomão pediu para Deus? Sabedoria. Salomão não pediu dinheiro, pediu sabedoria. Senhor, eu quero ter sabedoria para falar. Jejua para ter sabedoria. Sabe, mas nós estamos perdendo a oportunidade. Está escrito aqui, ó, para aproveitar as oportunidades. O Senhor nos dá oportunidade. Nós não falamos de cristianismo, nós não falamos do nosso Deus, nós não pregamos a palavra da salvação. Aí o Senhor vai dizer: deixaste de fazer aquele pequenino. Nós precisamos estar atentos. Por isso nós precisamos, irmãos, aí que é o ponto, nós precisamos viver para Deus. Nós precisamos ter a consciência que somos igreja. Sabe, você está se aprontando para uma festa, compra roupa nova, põe cílios postiços, a Gabriela passa 2h30 na frente do espelho, e foi não sei o que, não sei o que, não sei o que, vamos para a festa. Não é assim que se prepara para a festa. Sabe como se prepara para a festa? Ajoelha e fala: Senhor, me mostra claro o que é para eu fazer lá. A gente não vai na festa para mostrar o cabelo que a Dadá arrumou, a roupa que não sei quem vendeu, a joia que a Eduarda vendeu. Não é para isso. A gente vai na festa para ser igreja. A gente não vai na festa para divertir. A gente vai na festa para pregar a palavra. E se você não tiver consciência do porquê você está indo naquele lugar, você vai igual ao povo alegre, vai igual o mundo. Chega na festa, mostra a roupa, mostra o sapato, conta do peixe que pescou, conta do tamanho do barco que tem, conta do gol que fez, conversa da crise da Coreia do Sul com a Coreia do Norte, que está pegando fogo. Você entrou e saiu da festa, irmão, igual qualquer pessoa do mundo. Que diferença você fez naquela festa? Nenhuma. E depois Jesus vai te dizer: eu te dei oportunidade, deixaste de fazer. Sabe por quê? Porque você saiu da sua casa errado. O seu propósito estava errado. Nem passou pela sua cabeça que você vai para aquela festa como igreja. Nem passou pela sua cabeça que você vai para aquela festa como enviado do Senhor. Então a igreja vai para uma festa como vai ao mundo. Pensa na roupa, no sapato, no presente. Pensa na camisa se está bem passada, no sapato se está limpo. Sabe que perfume eu vou pôr? Passa perfume, faz a barba e vai para a festa igual o mundo. E volta da festa igual o mundo. E não fez nada do que tinha que fazer. Mas quer que Deus faça a parte dele. Aí que é o ponto. Nós não fazemos a nossa parte. A gente não dá comida, não dá bebida, não veste, não hospeda, não cura, mas quer que Deus faça a parte dele nas nossas vidas.
Então eu vou na casa da minha mãe, lá na casa da minha mãe vai ter um primo que veio não sei das quantas. Tá, então eu vou lá como igreja. Mas aí que é o ponto. O erro está lá atrás. A gente não anda como igreja. A gente é igreja aqui dentro. A gente é igreja na hora de pedir o que a gente precisa pedir para Deus. Mas nós precisamos ser igreja e ter a consciência que somos igreja em qualquer lugar. Em qualquer lugar. No campo de futebol, no cabeleireiro, na festa da família, numa reunião de não sei das quantas. Nós precisamos saber que somos igreja. Nós não somos o mundo, mas a gente se veste, se apronta e vai como qualquer pessoa do mundo, e não fazemos o nosso papel e perdemos as oportunidades. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora, aproveitai as oportunidades, a vossa palavra seja sempre agradável. Não existe chato no reino de Deus. Os chatos são tudo do reino das trevas. É verdade. Porque quem é cheio do Espírito Santo sabe o que fala, como fala, da maneira que fala, tem uma palavra agradável. Sabe? Agradável. Não é aquele que traz uma fofoca. Sabe aquela pessoa que traz em mãos o tapa que a gente leva pelas costas? Tem gente que faz isso. Alguém falou mal de você lá não sei aonde, uma pessoa veio falar, ó, Humberto falou mal de você ontem. Eu nem estava sabendo, eu nem tinha me magoado. Alguém vai, o tapa que a gente levou pelas costas, alguém traz em mãos pra gente. Aí, pegar uma bem magrinha, Cássia. Aí chega na casa e fala assim, tá grudada a sua blusa, né? Você engordou? Você é agradável? Cala a boca. Cala a boca. Quando você não tiver nada agradável para falar, cala a tua boca. Fala para quem está ao teu lado isso. Quem põe dedo na ferida e faz a ferida da pessoa sangrar é o capeta. É o capeta. A palavra precisa ser agradável. Elogie, incentive, apoie, ame, estimule. Deixa os defeitos da pessoa para a função do Espírito Santo. Não queira ser o Espírito Santo. Você não tem, irmão, e eu não tenho o cargo de justiceiro para ninguém, nem para a esposa, nem para o marido, nem para o filho. Nós não temos. Ninguém nos deu o cargo de justiceiro. Ninguém nos deu o cargo. A palavra diz que quem convence do pecado é o Espírito Santo. Não somos nós, não. A não ser que Deus te dê uma orientação clara e específica. Vai lá e fala com o Ronaldo, que o Ronaldo está em determinada área com a vida fora da palavra. Aí é diferente. Aí você vai como igreja. Aí você vai como portador da mensagem do Espírito Santo. Ronaldo, eu vim aqui porque o Senhor me orientou a te dizer isto, isto, isso. E isso é feito em sigilo, discretamente, só os dois. Não é numa roda onde você humilha, onde você constrange, onde você faz sangrar a ferida da pessoa. A palavra precisa ser agradável, temperada com sal. O que é temperada com sal? Está aqui, ó. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Sal é o Evangelho. Vós sois o sal da terra. Temperada com sal é exatamente a palavra que serve para edificar a vida do outro, sabe? Que serve para melhorar a vida do outro, que serve para curar a vida do outro, que serve para libertar a vida do outro. A palavra que alimenta, que veste, que estimula, que elogia, uma palavra que leva as pessoas para cima.
Palavra que leva a pessoa para baixo é palavra do capeta. Toda vez que você falar uma coisa que bota a pessoa para baixo, que mostra um defeito, que mostra a treva da pessoa, você está sendo instrumento de Satanás. Porque Deus quer o nosso melhor. Deus quer a nossa cura, a nossa libertação, a nossa melhora. Então, a palavra agradável, a palavra que estimula, a palavra que elogia, a palavra que edifica, a palavra que empurra para frente vem de Deus. É a palavra agradável. É a palavra temperada com sal. A palavra que põe para baixo, que te faz chorar, toda vez que alguém vem dizer alguma coisa, a pessoa sai, você fica incomodado, você fica triste, você fica culpado, era instrumento de Satanás. Porque a palavra que vem de Deus, a palavra que vem temperada com sal, mesmo que seja uma exortação, te dá um sentimento de liberdade, te dá um sentimento de vitória, te dá um sentimento de glória. Esta é a palavra da igreja. Esta é a palavra de quem tem o fruto do Espírito florescido. Esta é a palavra de quem verdadeiramente serve a Deus. Esta é a palavra de quem é reino de Deus. Agradável, temperada com sal e com sabedoria. Sabedoria, irmãos, logicamente funciona em todas as áreas. Mas nestas áreas do cristianismo é saber a hora de falar e a hora de calar a boca. A hora de fazer e a hora de deixar de fazer. Parece tudo muito difícil. Isso é tudo muito difícil se nós quisermos colocar tudo isso na regra. Ah, quando eu posso, quando eu não posso, quando eu falo, quando eu não falo. É muito difícil, é impossível pela regra. Mas pela direção do Espírito é fácil. É só deixar o Espírito livre em nós. Uma vida sem contaminação. Contaminou, pede perdão e se limpa. A gente erra, a gente se contamina, a gente cai. Mas é só confessar, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos livrar de toda injustiça. A gente se limpa e sem contaminações a gente consegue ouvir a voz do Espírito. Vamos agora para 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 4. Finalmente, irmãos, e é finalmente mesmo que eu estou terminando, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes quanto à maneira por que devis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Vamos ler em voz alta, todo mundo, eu falo, vocês repetem. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos, e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira, por que deveis viver, e agradar a Deus, e efetivamente está fazendo, continue progredindo cada vez mais.